Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de começar um novo conteúdo com vocês aqui no canal. Eu já tentei anteriormente trazer análise de livros, como, por exemplo, o livro dos Cinco Anéis, porém eu percebi que não houve um interesse da parte de vocês, do meu público-alvo, e hoje eu gostaria de falar sobre uma questão que eu acho que ela é importante para todos nós. Existe um documento chamado Silent Weapons for Quiet Wars. Basicamente, é armas silenciosas para guerras quietas. É um documento que é um pouco controverso, mas eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. Eu acredito que vai ser de grande valia. E para começar, a origem desse documento, ele foi descoberto, né, segundo reza a lenda, por um funcionário da Boeing que, após ter leiloado uma copiadora de uma base militar, uma base aérea militar em McChord, em 1986, isso em torno já quase de 40 anos atrás, né? Então, a primeira divulgação desse documento foi feita no Promise Newsletter, em Phoenix, no Arizona, e depois foi recebendo mais notoriedade quando o autor do livro The Hold a Pale Horse, William Cooper, utilizou dessa obra para como se pudesse ser provado que existe uma conspiração, essa mesma palavra que você está ouvindo, uma conspiração para controle global, um plano de dominação global, né? Então, o documento ele se apresenta como um manual de programação introdutório para uma guerra travada com armas supostamente não convencionais, como a manipulação econômica e psicológica. Eu acho que isso é muito válido, dado as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, né? Então, vamos nos aprofundar nisso aqui e, sem mais delongas, vamos lá. O prefácio do livro diz assim, do livro, ou melhor dizendo, do documento diz assim: teorias conspiratórias não são novas para a história. Planos para matar César e subjugar Roma, por exemplo. No entanto, é pouco provável que haja dicas concretas que tais planos venham à luz e são geralmente conhecidos, né? Então é pouco provável que haja evidências e que tais evidências venham a público e sejam geralmente conhecidas, né? E aqui ele continua falando aquilo que eu acabei de dizer sobre como isso apareceu, né? Como esse documento surgiu. E agora já vou pular de fato para a introdução histórica do documento. Ele começa assim: Security. Né? É praticamente impossível discutir engenharia social ou a automação da sociedade, seja nacional ou mundial, em suas escalas, sem nos implicarmos nos objetivos extensos de controle social e destruição da vida humana, isto é, escravidão e genocídio. Esse manual é, em si mesmo, uma análoga declaração desse intento. Tal escrito deve ser guardado do exame público. De outra forma, isso pode ser reconhecido como uma técnica formal de declaração de guerra doméstica. Vocês sabem que eu já tenho falado aqui no canal sobre isso, né? Essa guerra doméstica que nós estamos vivendo, né? Onde há uma subversão dos valores e o modus operandi, né? As técnicas que nós temos nessa guerra, elas são visíveis aqui. Então,
Vamos continuar. Além do mais, qualquer pessoa ou grupo de pessoas na posição de grande poder e sem o total conhecimento e consentimento do público usaria tal conhecimento e metodologia para a economia, para a conquista econômica. Isso deve ser entendido que um estado de guerrilha doméstica existe entre o que uma pessoa ou o que aquele grupo de pessoas disseram ao público. Né? A solução dos problemas dos dias de hoje requer uma aproximação pouco convencional, vamos assim dizer, pouco amigável, sem nos agonizarmos em valores religiosos, morais ou culturais. E aí ele continua, o documento continua assim: você foi escolhido para esse projeto por causa da sua habilidade de olhar para a sociedade humana com objetividade fria e analisar e discutir as suas observações e conclusões com os outros de capacidade intelectual similar, sem a perda da discrição ou da humildade. Tais virtudes são exercitadas devem ser exercitadas para o seu melhor interesse. Não desvie-se delas. Agora vamos para a introdução histórica. A tecnologia de arma silenciosa tem sido desenvolvida a partir das Operation Research, ou seja, as operações de pesquisa, uma metodologia estratégica e tática desenvolvida debaixo da gerência do poder militar na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. O propósito original das operações de pesquisa eram estudar a estratégia e os problemas táticos e estratégicos das defesas aéreas e terrestres com o objetivo do uso efetivo e dos recursos limitados que as forças militares possuíam, no caso, os inimigos estrangeiros. Logo foi reconhecida que, através dessas posições de poder, os mesmos métodos poderiam ser totalmente aplicados para controlar uma sociedade, mas melhores ferramentas eram necessárias. A engenharia social, a análise e a automação da sociedade requer uma correlação de grandes quantidades de troca de informação econômica, dados, no caso, e um processador de dados de alta velocidade que possa computar esse sistema, que é necessário para levar uma disputa acerca da sociedade e prever quando a sociedade pode chegar ao sua capitulação. Estiver pronta para a capitulação, essa é a real. Os computadores analógicos eram devagar, mas o computador elétrico, inventado em 1946 por J. Presper Acton e John H. Moulton, deu conta do recado. A próxima lacuna que nós tivemos para o desenvolvimento foi o método linear de programação criado pelo matemático George Dantzig em 1947. Em 1948, o transistor, criado por J. Bardeen, W. E. H. Brattain, Waite, Shockley, prometeu uma grande expansão do campo de computação, reduzindo o espaço e energia necessária. Né? Com essas três invenções debaixo dessa direção, as posições de poder fortemente se tornaram possíveis para
suscetíveis, melhor dizendo, para controle. E todo o mundo, basicamente, é isso que ele quer dizer. Eu vou tentar ler mais uma vez. Ele fala assim, que com essas invenções apontando nessa mesma direção, o transistor, o computador eletrônico, né, e o método de desenvolvimento simples e linear da programação, criada por esse matemático aí, tornou possível o mundo inteiro ser controlado a partir de um apertar de botão. É isso que ele quer dizer aqui nesse parágrafo. Imediatamente, a Fundação Rockefeller entrou na zona de 40 anos, ou melhor dizendo, a Fundação Rockefeller entrou na disputa de 40 mil, né? Basicamente, assim, eles injetaram 40 mil grants, né? Seria 40 mil dólares, né? No colégio de Harvard, fundando o Harvard Economic Research Project, que seria o projeto de pesquisa econômica de Harvard, para o estudo da estrutura da economia americana. Um ano depois, em 1949, os Estados Unidos, no caso, através da Força Aérea, se uniu ao projeto. Em 1952, em 1952, o grande período acabou, né? E um alto nível de elites, né, pessoas de uma elite de alto nível foi se reunir para determinar qual seria a próxima fase das operações sociais, das pesquisas de operações sociais. O projeto de Harvard foi muito frutífero e saiu fora de uma... Assim como ele veio a ser concebido, foram publicados alguns resultados em 1953, sugerindo que seria possível, basicamente, né, a engenharia social econômica. Basicamente, isso que isso quer dizer. Depois dessa pesquisa, desse estudo que foi realizado em 1953, e um ano depois, eles já estavam provando que era possível controlar a sociedade e sua economia. E eu gostaria de parar por aqui o vídeo e pedir para que, se você gostou do conteúdo, se você se identificou com o que foi dito aqui, se você quer saber como termina esse documento, assim como eu, deixe seu comentário, faça aí o seu like, compartilhe, né? Isso vai ajudar o canal a alcançar mais pessoas e talvez esse conhecimento também possa ser compartilhado com outras pessoas. Peço desculpas aí se a minha tradução simultânea do texto não ficou tão boa, meu inglês está um pouco enferrujado, mas eu acredito que conforme nós formos discorrendo sobre esse tema, as coisas vão voltar ao normal e talvez eu não enrosque tanto. Sou Henrique Galiano, te agradeço por você ter me acompanhado, até a próxima, se Deus quiser.